dia, pessoal, tudo bem? Porta do Povo falando. Hoje estamos aqui na escola Oscar Oliveira, na nossa comunidade Paraguai, com a visita do vereador Vinícius, também a presença da ilustre diretora Luciene, nossa amiga, parceira aqui da nossa comunidade, diretora do colégio Oscar Oliveira. E hoje o Vinícius está atendendo aí um pedido nosso, e veio se fazer presente e conhecer a necessidade da escola, que é de muita urgência. Inclusive a secretária de Educação também atendeu aí o pedido da diretora Luciene e está avaliando aí a questão da necessidade da reforma com urgência da escola, que as aulas já se iniciam agora, primeira quinzena de setembro, como previsão. Porque se não tiver a reforma é impossível iniciar as aulas, não é verdade, diretora? Eu acredito que sim, Porque a gente tem algumas coisas estruturais, Que talvez seja de risco para as crianças. Então, Dilza já sabe, a professora Dilza já me passou um áudio dizendo que já está sendo tomadas providências, para que seja iniciado. Eu acho o tempo um pouco curto, mas ela me passou que vai ser feitas as coisas emergenciais agora. Que em outubro acho que eles vão pegar com a licitação, com uma reforma mais ampla. Mas a gente está aqui aguardando, É isso aí. Da minha parte, como vereador, na verdade, a gente vai estar nesse diálogo com a Secretaria de Educação. A gente tem um ótimo diálogo com a secretária Dilza. A gente reconhece a dificuldade que é, no momento de pandemia, de retorno às aulas depois desse tempo todo, a dificuldade de conseguir ajustar tudo, mas a escola aqui realmente apresenta problemas que são graves, que a gente não pode permitir, que a gente tem telhado com risco de cair, a gente tem laje, com risco de ter algum tipo de problema, e isso pode colocar em risco as nossas crianças, que é a preocupação principal. Então a gente vai estar conversando também com a Secretaria de Educação, a gente está montando um relatóriozinho para poder enviar todas essas observações e que pelo menos de imediato resolvam essas questões mais urgentes que colocam em risco e que depois a gente possa acompanhar com calma uma reforma de verdade na escola, que a escola depois possa ter um espaço recreativo, como a gente conversou, um espaço que as crianças possam utilizar para poder praticar um esporte, para ter uma reunião de pais, para poder servir, para fazer uma festa junina. Então acho que a gente pode tentar também colaborar nesse aspecto, então é por isso que a gente está aqui hoje também e a gente vai estar acompanhando. Inclusive, ressaltando aqui, o Vinícius vai estar caminhando um pouco na nossa comunidade também para conhecer algumas outras necessidades, ao qual já foi apresentado algumas a ele, que também são necessidades fundamentais para a nossa comunidade. Então, quero agradecer em primeira mão aqui ao nosso vereador Vinícius Farrar, onde atendeu aí o nosso chamado, o nosso pedido, também a diretora Luciene, por esse empenho há anos aí que já vem cobrando aí, a prefeitura, passada, a atual, e vamos ainda continuar nessa luta e, se Deus quiser, vamos ter essa vitória. Eu que agradeço, viu, Paulo? Porque ter um pai participativo como você, é muito bom para a instituição. É bom ressaltar que você é pai de aluno da escola, E no momento que você veio à escola, você detectou. Você já é morador, já foi pai de outro aluno nosso, E assim, essa parceria da família com a escola é que faz a escola crescer, é fundamental. Isso aí. Obrigado, pessoal.
Fala, minha comunidade, tudo bem? Então, pessoal, gostaria aqui, através desse vídeo, em nome de toda a comunidade paraguaia, agradecer aí ao vereador Vinícius Parracho por ter atendido aí, ao nosso convite em estar vindo, em primeira mão aqui passando para vocês, a averiguar a situação da nossa Escola Municipal Oscar Oliveira, averiguando aquela situação que já tinha feito uma denúncia através de vídeo que vocês podem conferir aqui mesmo no Instagram. E a solicitação, graças a Deus, ela tem repercutido muito bem. Inclusive a Secretaria de Educação já tem conhecimento da situação, só não tem ainda uma data marcada para iniciar a reforma, mas graças a Deus a possibilidade para que venha a ser feita essa reforma já é realmente existencial. E o vereador Vinícius Parracho também veio atender aí a esse chamado, e no ensejo eu já aproveitei também para estar apresentando a ele outras necessidades da nossa comunidade, como algumas reformas necessárias, alguns trabalhos que precisam ser feitos de conscientização, inclusive na questão do lixo, que infelizmente está muito desordenado na nossa comunidade, que graças a Deus é uma comunidade que tem crescido cada vez mais, e eu continuo enfatizando e batendo na mesma tecla de dizendo: a nossa comunidade paraguaia hoje é o segundo polo comercial mais forte de Porto Seguro, que perde apenas para o Baianão. O Vinícius ele já adotou já esse lema, e ele mesmo já falou: realmente, Paulo, eu olhando de perto o Paraguai realmente é um lugar que o comércio é forte, tem um fluxo bom de pessoa. E inclusive também eu toquei no assunto de transferir aquela rua principal, ou seja, a avenida principal, que é mão dupla, em transformar em apenas mão única. Colocar aquela rua de trás ali, que eu não sei o nome, inclusive eu tenho que saber os nomes da rua aqui, do Paraguai, uma por uma, até para facilitar a minha comunicação com vocês. Mas eu sugeri a ele para transferir aquela rua de trás com mão única, tanto a avenida principal como mão única subindo para Vila Valdete, e quanto a rua de trás, que é asfaltada também, com mão única vindo em sentido à Praça do Paraguai. Então foi solicitado a ele, isso vai ser transformado em requerimento. Torço para que a solicitação do vereador Vinícius Parracho venha a ser aceita diante dos vereadores, que vão estar aí analisando o requerimento, e também venha a ser aceita aí no gabinete do prefeito, que venha a ser transformado em realidade todos esses nossos projetos. Inclusive foi tocado também na questão do meu projeto de revitalização na entrada e também na avenida principal. Quando eu falo entrada, eu digo a subida da ladeira, em arborização, placa, lixeira, pinturas de meio fio, de calçada, pintura do muro do cemitério, enfim, reboco. Toda essa questão foi passada para ele, que é um projeto que eu sonho com isso, e já venho lutando aí há um certo tempo. E passei também a necessidade, de uma reforma rápida, urgente, ali naquele muro do cemitério, que está uma coisa muito feia, o muro do cemitério, tudo, já a pintura ali gasta, e a gente pode fazer aquilo ali, não tem necessidade de ficar cobrando, correndo atrás. Basta a gente ter a tinta, homens e mulheres dispostos para a gente ir lá e fazer. Enfim, pessoal, também a questão do lixo desordenado, infelizmente no Paraguai hoje as pessoas não estão tendo conscientização da forma de descarte de lixo. Às vezes o carro do lixo, como no domingo, ele não passa, mas mesmo assim as pessoas vão lá, depositam o lixo, e os cachorros acabam pegando ali a sacola, rasgando, e faz aquela bagunça toda. E isso tudo vem a causar um impacto negativo na nossa comunidade, quem está passando, quem mora, enfim, é uma série de questões. Então tudo isso a gente vem buscando o apoio do Legislativo para que possa somar, e assim a gente ter esse benefício trazido aí através do Legislativo e do Executivo, que é o nosso direito, pois nós somos pagadores de impostos, e é nisso que a gente
né, ver o reflexo do imposto que nós pagamos, né, nas obras, na qualidade de vida, né, na educação, no esporte, no lazer. Inclusive foi tocado também nesse assunto, na questão de implementação de incentivo aos jovens, às crianças, projetos bacanas que vem aí, né, dá oportunidade de envolver os nossos jovens e as nossas crianças, pois a gente não pode perder os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos jovens e as nossas crianças para o mundo das drogas e nem muito menos para o mundo da criminalidade. Eu lamento muito por pessoas que tendem a seguir esse caminho, mas o que nós pudermos fazer para tirar, né, e salvar pessoas desse caminho, nós iremos fazer. Grande abraço, agradeço a todos. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aí no seu story, que vai ajudar bastante o nosso trabalho.